Os alevinos de surubim deverão ser obtidos, é preciso falar a respeito dos critérios de aquisição, as formas de transporte e as técnicas de soltura dos mesmos nos tanques de recria. A aquisição dos alevinos deverá ser feita junto a criatórios especializados, que fornecem os filhotes nos seguintes tamanhos: 6 a 8 centímetros, 9 a 12 centímetros, 13 a 15 centímetros e 16 a 18 centímetros. Os menores são mais baratos, porém os maiores já passaram por um treino alimentar nos criatórios. O treino alimentar é feito adicionando-se alguns ingredientes à ração para alevinos, principalmente sardinha, coração de boi moído e outras substâncias que é o segredo dos produtores de alevinos. Por isso, os tamanhos mais indicados são aqueles com 13 a 15 centímetros, que já são capazes de se alimentarem com ração balanceada e são mais baratos que os de 16 a 18 centímetros. Com essas dimensões, os alevinos já terão aproximadamente 10 semanas de vida. O transporte dos alevinos poderá ser feito em sacolas de plástico, com aproximadamente 30 litros de capacidade, ou em caixas isotérmicas de fibra de vidro. Quando a quantidade a ser adquirida for de no máximo 2.000 alevinos, eles poderão ser colocados em sacolas de plástico, parcialmente preenchidas com água e completadas com oxigênio. Cada sacola deverá receber até 25 alevinos, as quais, depois de lacradas, serão colocadas em caixas de papelão, que servem de isolante térmico. Nestas condições, os peixes poderão ser transportados via aérea ou terrestre, podendo levar até 25 horas para serem soltos nos tanques de recria. Entretanto, se as quantidades a serem adquiridas forem superiores a 2.000 unidades, normalmente o frete terrestre será mais econômico, e nesse caso, os alevinos serão transportados em caixas isotérmicas de fibra de vidro, com o controle da temperatura da água e da taxa de oxigênio. Nesses casos, o tempo máximo que poderá ocorrer, desde a embalagem até a soltura dos alevinos nos tanques de recria, será de 48 horas. Independente se serão recriados em tanques de terra ou em tanques-rede, a soltura dos alevinos deverá ser feita levando-se em consideração o tipo de embalagem utilizada no transporte. Quando transportados em sacolas de plástico, elas deverão ser colocadas para boiar na água durante 15 a 20 minutos. Este cuidado faz com que a temperatura da água da embalagem se aproxime da temperatura da água do tanque, evitando assim um choque térmico. Por isso, após 15 minutos, recomenda-se medir a temperatura da água com um termômetro, para, em seguida, abrir uma das sacolas e medir a temperatura da água em seu interior. Para que os alevinos possam ser soltos, é preciso que a diferença de temperatura entre a água do tanque e a da sacola seja de, no máximo, 2 graus centígrados. Assim, tendo sido obtida a condição adequada, em uma das sacolas, pode-se soltar os alevinos de todas as demais. Após abrir cada sacola, coloca-se lentamente água do tanque dentro da mesma, evitando dessa forma o choque de pH. Quando ela estiver completamente cheia com água do tanque, os alevinos poderão ser lentamente transferidos para o tanque de recria. Como é preciso respeitar uma recomendação e densidade, é preciso saber quantos peixes estarão sendo soltos, seja em tanque de terra ou tanque-rede. Entretanto, quando os alevinos são transportados em caixas isotérmicas, o processo de soltura dos mesmos para os tanques de recria é diferente. Nesse caso, a caixa permanece dentro do veículo de transporte, enquanto uma pequena bomba é utilizada para bombear de forma lenta água do tanque de recria para dentro da caixa. Ao mesmo tempo, a mesma vazão de água deverá ser retirada pelo fundo da caixa, através do seu tubo de drenagem. Esse processo possibilita a renovação lenta da água dentro da caixa, evitando-se o choque de temperatura e de pH. Depois de um certo tempo, suficiente para que toda a água tenha sido substituída,
realiza-se a captura dos peixes dentro da caixa. Veja que isso é facilmente realizado com a utilização de um puçá. O puçá é um instrumento com cabo de alumínio, que possui um aro em uma de suas extremidades. E preso a este aro, existe uma rede de nylon com multifilamento que permite capturar os peixes com facilidade. À medida em que os alevinos são capturados, eles vão sendo colocados em um recipiente menor, parcialmente cheio com água do tanque, para depois serem soltos no novo ambiente.